Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Hoje nós vamos falar a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais esta oportunidade de aprender da Tua palavra, de estar na Tua casa, Senhor. Muito obrigado. Abençoa, Pai, a minha vida com o Teu Espírito Santo, ministrando, Pai, aos nossos corações. Que haja graça, misericórdia da Tua parte, Deus. Que o Senhor nos auxilie, Pai, neste dia, meu Deus, a aprender mais de Ti e a crescer em graça e em conhecimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Na última aula, nós vimos a respeito da liberdade cristã. E o apóstolo Paulo está concluindo este capítulo, falando agora a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. Todos nós já ouvimos algo sobre isso, né? Mas é uma boa oportunidade para nós entendermos verdadeiramente o que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar através dessa escrita. Na vida cristã, irmãos, nós somos constantemente tentados a cair em dois extremos, como nós temos falado em todas as aulas que temos aprendido a respeito da Epístola aos Gálatas. Um é o legalismo e o outro é a libertinagem. No legalismo, nós tentamos regular a vida espiritual por regras externas, apenas por elas impondo normas humanas, como se nós pudéssemos produzir uma verdadeira santidade em algo externo, em algo aparente que nós mostramos. Mas já na libertinagem, nós confundimos uma liberdade que temos em Cristo com uma licença para viver segundo os prazeres, os desejos que a carne nos traz. E muitas vezes sem limites morais, como nós vemos sempre no mundo. Hoje, com o advento da internet, da televisão, não é impossível nós vemos pessoas que perderam completamente o limite, não entendem mais que há uma linha que não pode ser cruzada, e já passaram há muito tempo essa linha. E a igreja aqui da Galácia, ela estava enfrentando estes problemas. Nós tínhamos alguns extremos, alguns irmãos que entendiam a graça verdadeira de serem salvos e que, através dessa graça que alcançava a salvação na vida deles, eles precisavam alcançar agora uma santidade, que é o que Deus quer para as nossas vidas. Mas em um outro extremo, perturbados pelos judaizantes, eles estavam tentando viver um legalismo, anulando a cruz de Cristo e vivendo aparentemente pelas normas mosaicas, as leis cerimoniais. Nada disso importa, a verdade é essa, mas o que nos traz verdadeiramente a salvação é Cristo. Mas a vontade dele é que a gente alcance sim essa santidade, como já aprendemos aqui. Uma vez que nós vimos semana passada que foi para a liberdade
que Cristo nos libertou, lá em Gálatas 5:1. De um outro modo, muitos têm usado ainda hoje, mesmo dentro da igreja, essa liberdade de uma forma como desculpa para viver de modo carnal, gerando até divisões, né, e contendas no meio da comunidade cristã do Evangelho. E nesse contexto aqui, que nós lemos agora em Gálatas 5, nós vamos ver isso, que o apóstolo Paulo está não trazendo regras externas, mas mostrando como viver de acordo com a condução do Espírito Santo para as nossas vidas. E essa liberdade, esta condução do Espírito Santo, ela se dá por um autocontrole espiritual e uma obediência. A vida cristã, ela tem sim liberdade. No cristianismo, nós não temos leis, nós não somos legalistas, nós não vivemos amarrados, mas nós precisamos entender que há uma obediência às palavras que o Senhor Jesus nos ensinou e uma direção que a palavra dele dá para as nossas vidas. E essa obediência ela é amorosa, ela vem de Deus, nós a fazemos por amor, pela graça que ele nos alcançou, então nós o amamos e queremos alcançar esse caráter de Cristo, ter a mente de Cristo nas nossas vidas. Então, aqui, quando o apóstolo Paulo inicia no versículo 16 em diante, ele vai começar falando a respeito das obras da carne, no homem, né, que são conhecidas. Ele faz uma lista aqui, onde ele fala a respeito. Talvez alguns irmãos que usem Bíblias com versões diferentes vai ter nomes diferentes no que o apóstolo Paulo está escrevendo, mas o contexto vai ser o mesmo, vocês vão ver quando nós fizermos a aplicação aqui do texto. Basicamente, ele vai nos entender com prostituição, vai nos ensinar falando a respeito de prostituição, de uma impureza, de uma lascívia, uma idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. No mundo, irmãos, nós somos tentados a viver dessa forma, vamos ser sinceros. E na igreja a tentação continua. Nós precisamos viver no Espírito para escapar disso daqui. Quando ele fala de obras da carne, a primeira parte aqui, obras, ele está enfatizando um esforço humano que as pessoas têm, que é um resultado natural desta carne. Quando ele usa o termo carne, não é apenas este esforço físico, mas é uma natureza corrompida. O exemplo da palavra usada aqui de carne se dá como uma natureza que foi corrompida, é algo humano, é algo carnal que nós fazemos, sem a direção do Espírito nas nossas vidas. Estes pecados aqui que ele está trazendo a respeito das obras da carne estão em 4 categorias. Primeiro, pecados sexuais. Segundo, pecados religiosos. Terceiro, pecados sociais. E um quarto, pecados de excesso. Eu sei que a palavra pecado ela é muito usada no dia a dia, no contexto que nós vivemos. Nós fugimos desse pecado, nós corremos disso, né? A Bíblia não diz que a gente tem que abraçá-lo, mas sim fugir dele. Mas o que é o pecado, senão algo que desagrada a Deus? Algo moral que afasta a presença do Senhor nas nossas vidas. E aqui como eu posso dizer, nessas categorias que ele está usando, ele está dizendo que há uma separação para eles de cunho religioso, social, pessoal para as nossas vidas. E até no versículo 21 ele vai concluir dizendo que estas coisas, quando são praticadas, as quais praticam não herdarão o reino de Deus, mostrando que aqueles que vivem, entenda, nós vamos entender isso mais para frente, não os que pecam, mas os que vivem nessa prática não herdarão, não têm uma vida regenerada em Cristo. Então, a ideia aqui do apóstolo Paulo é que nós vivemos em uma luta espiritual, o que é verdade. É uma batalha espiritual constante em nossas vidas, entre a carne e o espírito. A carne, irmãos, como eu expliquei, ela é a natureza humana, ela representa uma herança pecaminosa que nós recebemos, herdada ainda em Adão, como o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos 7:18 e Efésios 2:3. Te aconselho a anotar e ler depois isso. O espírito aqui já representa uma nova vida, recebida através de um novo nascimento, pela união com Cristo, quando
João fala isso no seu capítulo 13, no versículo 6, e em 2 Coríntios o próprio apóstolo Paulo completa dizendo, no capítulo 5 e no versículo 17, apresentando isso, que nós somos uma nova criatura, nós temos esse novo espírito, mas aqueles que não fizeram essa aliança ainda vivem nessa carne, nessa natureza humana, herdada ainda do pecado original, lá no jardim do Éden, com Adão. Então, nós vemos aqui, lendo em Romanos 8:5, que nos membros outra lei que guerreando contra a lei da mente, Romanos 7:23, desculpa. Os membros de outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está entre os membros. Então, uma vez que eu vivo essa vida da carne, da natureza humana, eu sou prisioneiro dela. Agora, todo cristão regenerado, ele sente dentro de si essa tensão. Então, lembra daquela alegoria que eu fiz. Não é a prática do pecado, é viver nesse pecado. Todos nós pecamos, destituídos fomos. Mas aquele que é nascido de novo, aquele que é regenerado pelo Senhor, ele tem esse entendimento dentro de si. O Espírito confronta. Ele não fica satisfeito com a sua condição. Então, se tem algo na vida deste irmão que o pressiona, que o afasta de Deus, ele vai tratar daquilo no Espírito, na prática do quê? Do jejum, da oração, da palavra, uma vida piedosa, uma vida voltada a Deus. Mas aquele que, sabendo que vive essa vida, que desagrada ao Senhor, e não tem este intuito, essa busca a Deus, este está vivendo na natureza humana, na carne, como o apóstolo Paulo está falando aqui. Tem um comentário bíblico de João Calvino que diz assim: Paulo não promete que não haverá mais desejos da carne, mas que eles não prevalecerão, desde que o Espírito Santo reine em nós. Então, a luta contra o pecado, o desejo da carne, irmãos, ele sempre vai existir nas nossas vidas. Quem não almeja algo diferente? Jesus disse que ao olhar, não precisa consumir, ao olhar nós já estamos pecando. Se os teus olhos te fazem pecar, arranque-os fora. Mas a verdade, irmãos, é que sempre dentro de nós vamos ter desejos que desagradam a Deus. A grande questão é isso, é que esta luta não pode prevalecer nas nossas vidas, porque o Espírito Santo é quem deve dominar as nossas vidas. Amém? Então, a vitória sobre esta carne não está em nossa força, mas no poder que há no Espírito Santo. Aqui nós vamos entender agora que o Espírito Santo ele liberta da lei, mas não para viver no pecado. Em minha vida cristã, eu já vi muitos irmãos na fé que dizem assim: irmãos, eu sou livre, a salvação me foi dada de graça, eu posso viver da forma que me agrada. É um fato, nós somos livres, nós somos libertos, mas viver da forma que nos agrada, aí já é uma coisa totalmente diferente. Porque a nossa opinião, ela vale até onde a opinião da Bíblia diz que nós estamos errados. Quando nós acreditamos que estamos certos, mas pela exposição da palavra, ela nos apresenta que nós estamos errados, acabou a nossa opinião, já não serve de mais nada. Então, o que nós achamos, irmãos, não tem valor nenhum quando a Bíblia é contrária ao que nós pensamos. Então, viver da forma que eu quero e virar as costas para o ensinamento de Deus apenas vai nos afastar da presença do Senhor. Então, se nós queremos ser mais fortes e nos libertar, uma visão prática do dia a dia, em especial para os mais jovens que estão aqui ouvindo, quando nós estamos iniciando a nossa caminhada na fé, nós temos muitas dúvidas, nós temos muitos medos, muitos temores. Se nós que somos mais velhos, mais experientes, nós ainda abraçamos muitas vezes medos, dúvidas, vontade de desistir, imagine aqueles que ainda estão começando a sua caminhada. Para aquele, você precisa entender uma coisa: a vida da carne no espírito, quem vai prevalecer é quem você alimentar mais. Então, se você tem a sua carne que está exalando dentro de você, se você alimentar mais ela vai prevalecer. Mas se você alimenta, meu amado irmão e minha amada irmã, o seu espírito, e como é que nós fazemos isso? Na oração, na palavra, na comunhão entre os santos, no perdão, na exposição bíblica, no ensino, no estudo, no jejum.
Quando nós fazemos isso, nós fortalecemos o nosso espírito. Então não me diga que não há um pecado que você ainda não conseguiu vencer. Me diga que você ainda não lutou contra isso. Então muitos que estão na igreja estão aprisionados por pecados de pornografia, vícios, não conseguem se libertar de bebida, de vícios, veem o que não devem, assistem o que não devem, fazem o que não devem, porque nunca lutaram contra isso verdadeiramente. Quando outros foram libertos disso, porque alcançaram isso a respeito, porque buscaram esta verdade, este Espírito. Agora, se eu dou permissão para a carne e eu me abstenho das coisas do Espírito, focando nas coisas da carne, com certeza essa carne vai virar. Pensa no seguinte, nós passamos a semana, a maioria das pessoas, não é o contexto nosso, mas a maioria das pessoas, elas passam dias sem ir na igreja e vão apenas um dia por 1 ou 2 horas. Na semana, quando vão na semana. Estas pessoas, a maioria delas, passam a semana toda comendo porcaria, irmãos, durante a semana, vendo o que não deve, fazendo o que não deve, falando o que não deve, ouvindo o que não deve. Quando chegam no domingo na igreja, estas pessoas querem um passe de mágica, sentir aquela presença, achando que o evangelho é uma mágica. Mas quando a vida cristã, irmãos, é uma constância, é um crescimento, é algo diário, é um estilo de vida. Então, se durante a sua vida, durante o seu trabalho, durante a sua casa, no sozinho da sua casa, no íntimo do seu lar, se você não abastecer o seu espírito com estas práticas que eu tenho falado a vocês agora, vocês passarão a semana toda na carne. E aí sim, quando chega no domingo, a palavra não foi essas coisas, não senti nada, não sinto nada. Não, claro que não. Porque a semana inteira você se abasteceu de algo que não deveria. Mas quando nós vivemos no Espírito, irmãos, não tem culto ruim, não tem louvor ruim, não tem palavra ruim. Porque Deus fala de formas diferentes nas nossas vidas. Então o crente, irmãos, ele precisa viver em uma vigilância constante. Lembrem-se sempre disso. Nós estamos em uma guerra, está uma batalha contra a carne e o Espírito. Somos do Espírito contra a carne. Vamos compreender aqui estas obras da carne. A lista ela é um pouco extensa, mas não é exaustiva, porque o apóstolo Paulo faz uma separação aqui. Então, quando ele vai falar a respeito de prostituição, que tem no original porneia, ele está falando a respeito de todo o pecado de forma sexual. Adultério, fornicação, incesto, homossexualidade. Né? Quantas pessoas vivem em práticas... Né, perdão aqui da palavra, sexuais que não deveriam fazer, viver. Tudo isso está contido nesse contexto aqui. Quando ele fala a respeito de impureza, ele fala a respeito de uma impureza moral, em atos, em palavras, em pensamentos, em intenções do coração. Da boca da gente deve sair coisas santas, palavras santas. Ainda muitos no nosso meio caem na forma de falar, na forma de agir. Tem pessoas que falam no nosso meio que o ímpio não tem coragem de falar daquele jeito. Eu já vi irmãos na internet falando de uma forma que eu olho para eles, não parece que é um crente falando, um líder falando, um homem novo convertido, um batizado falando, porque a forma de expressar daquela pessoa não condiz com a vida que ela diz ter. Então, isso cabe nesse pecado de impureza que ele está falando. Ele vai falar a respeito aqui de lascívia, que é o amor ao pecado, é aquele que despreza a vontade de Deus, é uma libertinagem sem freios, especialmente em relações sexuais da carne. Esta é a primeira parte aqui das obras que ele vai dizendo, que são a respeito, voltados a pecados sexuais. Agora ele vai falar a respeito de pecados religiosos, que são muito graves, porque nesse contexto que o apóstolo Paulo está falando para os Gálatas, ele está falando para uma população que vivia em uma cultura greco-romana e para judeus que estavam perturbando aquelas pessoas, os judaizantes. Então, naquela região, tinham muitos falsos deuses, muitas culturas, muitas ofertas, muitos sacrifícios, muitas práticas que não deveriam existir, uma vez que nós temos um único Deus e Ele não nos pede isso. Aqui, Paulo vai falar a respeito da idolatria, que é o quê? Uma adoração
a deuses feitos por mãos humanas. É quando você coloca qualquer coisa acima de Deus. Então, de um lado, você tem pessoas que idolatram imagens, esculturas, obras feitas por mãos humanas, em muitas religiões do mundo, e alguns que se confessam a fé cristã fazem também, que não deveriam. Segundo, você tem a pessoas que idolatram coisas. Irmãos, vocês já viram pessoas que idolatram bens, carros, dinheiro, casa, cargos, filhos, marido, esposa? É o que mais nós vemos. Pessoas que param a vida. Tinha uma brincadeira que eu ouvia lá no Brasil direto, de uma esposa que falava assim: meu marido, cuidasse de mim como cuida do carro dele, eu era a mulher mais feliz do mundo. É uma idolatria por aquilo, pelo dinheiro. Eu não posso ir para a igreja porque senão não ganho dinheiro. Eu não posso ficar com a minha família porque senão não ganho dinheiro. Porque isso. Idolatria, irmãos, ao dinheiro. Outros por objetos, amuletos, práticas. Isso existia muito nesse contexto aqui greco-romano. E hoje se usa uma palavra: não, nós não adoramos, nós veneramos, nós amamos. Conversa, irmãos. Ajoelhou, rezou, meu amigo, é adoração, não tem acordo. Está errado, é uma prática errada. Deus abomina isso. Ao ler as Escrituras, leia Jeremias, Gálatas, Efésios, Isaías, veja por que o povo de Deus caía no Antigo Testamento. Veja por que Deus se apartou deles, puniu eles pela idolatria. Quando Moisés desceu da montanha, que viu aquele povo adorando um bezerro de ouro, Deus bateu palma e se agradou daquilo? Não. Então, estas práticas afastam. Isso daqui, irmãos, um dos piores pecados é quando nós adoramos a um Deus que não existe, que nós criamos na nossa mente. De um outro lado, ele está falando aqui, olha, de feitiçaria, que é quando você usa substâncias com esse propósito mágico de idolatria. Então, podem ser drogas, algo, né, como as pessoas falam, eu vou fazer algo para fazer mal a alguém. É uma prática de feitiçaria. Isso existia muito nesse contexto aqui. Muitas coisas dessas aconteciam. Agora, em um terceiro ponto, ele vai falar a respeito de pecados sociais, que são o quê? As inimizades, hostilidade e animosidade prolongada, enraizada no coração. Inimizades, irmãos. Dentro da igreja isso existe muito. Pessoas que não se falam, pessoas que não se amam, que não se cuidam um dos outros. É um pecado aqui que Paulo está falando. Aí talvez na sua tradução esteja ou porfias ou rixas ou até alguma outra. É uma tradução. É uma rixa, é quando você tem uma disposição, é uma contenda para a disputa de algo, de bens. Vamos trazer para o nosso contexto. Quantas pessoas disputam cargos dentro da igreja, contenda por bens, familiares, irmãos na fé, que o apóstolo Paulo tem cartas dele que ele fala, os irmãos estão se processando entre eles, levando para o mundo resolver coisas que eram para ser resolvidas dentro da igreja. Quantas vezes nós não vemos hoje dentro da igreja, irmãos, escândalos de irmãos processando irmãos por causa de cargo, de presidência, disso e daquilo, e o mundo escarnecendo dessas coisas. Coisas que eram para ser resolvidas no joelho, no chão, na oração e na presença de Deus. Paulo está dizendo, isso é uma porfia, isso é uma rixa que existe. O mundo pratica essas coisas, a igreja não pode espelhar isso. Não pode. Então, aqui ele vai trazer uma outra, ciúmes, zelos, vem do original zelos, que vem o quê? Desejo de possuir o que pertence ao outro. Normalmente nós usamos o ciúme, no nosso contexto de hoje, é de um marido para uma esposa, ou vice-versa, né? Às vezes por um filho, algo. Mas nesse contexto também se dá também quando você almeja algo, possui algo de alguém. Ou nesse outro contexto, a dominância sobre a outra pessoa, o que é um pecado. Iras, né? Tumoi, é uma explosão de um temperamento violento. Isso não existe na igreja. Existe, irmãos? Irmãos com um temperamento irado, violento, que você não pode pisar no calo daquela pessoa que ela quer. Vum. Não, isso não existe, não. Porque se existir é pecado, só para constar. Tá? Discórdias, conflitos e contendas contínuas, coisas que não são... Olha, queridos, brincadeiras à parte, mas como tem coisas, né, os pastores estão aqui, eles sabem nisso, que são difíceis de resolver, porque as pessoas elas ficam mastigando aquilo por muito tempo, que não deveriam ser feito aquilo.
Se há um problema, tem que se sentar, resolver-se rápido e passar aquilo. Então, Paulo está dizendo, essa discórdia, essa coisa contínua, isso é pecado. Essas divisões, rebeliões, cisões, facções, especialmente dentro da igreja. Amados irmãos, nos séculos passados, quando uma nova denominação, quando uma nova comunidade se levantava, era porque as pessoas tinham divergências, pastor Alex, teológicas. Então, elas viam o mundo, normalmente era a mesma coisa, mas ela via de uma forma diferente. Então, você via aquele mundo e você dizia, olha, eu gosto, mas eu acho que desse jeito aqui está legal, mas tem que ser feito assim. Então, eu gosto disso aqui, mas eu não acho que essa roupa deveria ser usada assim. Era uma discussão teológica. Eu acho que o apóstolo não falou isso bem. Mas, hoje em dia, quando nós vemos divisões dentro da igreja, não é por causa disso. É por causa de poder, de dinheiro, de posição, de cargo, é desentendimento pelo comando. Então, Paulo está olhando para isso e está dizendo, olha, essas divisões são rebeliões. Isso não pode acontecer, essa divisão. Aqui ele vai falar a respeito de facções. No original, a hieresis é o quê? É uma heresia. São grupos exclusivos que dividem a igreja, que era o que esses judaizantes faziam, estavam profissionais em fazer isso daqui, eram hereges que estavam pregando um evangelho mentiroso. Então, Paulo está olhando para eles e está dizendo, isso é pecado, porque vocês estão fazendo divisões dentro da igreja e levantando heresias dentro da igreja, o que ainda é pior. A inveja aqui, irmãos, ela é mais do que o ciúme, tá? Ela tem um combustível a mais. Não é que apenas você almeja o que a outra pessoa tem, mas você almeja o que a outra pessoa tem e quer o mal daquela pessoa. O invejoso, ele não quer apenas que você perca o que você tem. Ele quer que você se dê mal com aquilo. Ele quer que não apenas que você fique doente, algo assim. Então, a ideia aqui é que, mais do que ciúmes, é quando você deseja o mal para alguém. Na Grécia Antiga, tinha um filósofo que chamava Eurípides, que ele criava peças de algo de teatro, algo assim, e ele falava que a inveja era a maior enfermidade que existia entre os homens, porque era pela inveja que as guerras eram criadas, que as contendas se começavam. Então, o cara era líder, rei de algum canto, ele tinha inveja da terra do outro, ele ia lá e tomava aquela terra. Então, pela inveja, né, é uma palavra sábia, pela inveja que aquilo acontecia, o maior dos problemas aconteciam, que eram as guerras, a fome, a morte, tudo. Paulo agora vai entrar em uma última categoria aqui dessas obras da carne, que são os pecados pessoais. Então, ele vai usar o primeiro termo a respeito de bebedices, metai, que é uma embriaguez em busca de prazer e sensualidade. Nós, da igreja, nós recomendamos sempre que não haja álcool entre os irmãos. E sempre há aquela discussão, pastor, isso é pecado? Pode, não pode? Há uma recomendação aqui. Mas eu vou além, bebida não é brincadeira. Não é brincadeira. O que tem de famílias sendo destruídas por causa do álcool, irmãos, por causa dessa busca desenfreada pelo prazer. Então, eu não recomendo nada disso. Então, Paulo está falando aqui, olha, além disso ainda, quando você busca essa embriaguez, isso ainda é pecado. E, por fim, aqui, talvez na sua versão esteja orgias ou glutonarias. Por que que isso está ligado aqui em algumas versões? Porque ela tem a mesma base, que é o comoi aqui, é uma busca desenfreada por prazer. Seja um prazer sexual, mas seja um prazer pessoal, quando você tem comidas ou coisas da carne em excesso. Então, depende da versão que você tenha, vai estar uma palavra ou outra. É uma glutonaria, mas também pode ser usada como uma orgia. É algo desenfreado. Você não tem aquilo para saciar você, mas para te prejudicar ou para ser exemplo, né, vitrine para os outros. Então, o que nós precisamos entender com essas obras da carne, que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, é que o crente fiel, irmãos, ele pode eventualmente cair em alguma dessas. Não é impossível que isso aconteça. Nós somos humanos, a nossa natureza humana nos permite isso. Mas nós precisamos entender que isso daqui é uma breve parada. Isso não deve ser uma prática que nós vivemos. Eu já trouxe esse exemplo para vocês, eu gostaria de trazer novamente. Isso daqui, irmãos, é igual uma parada de trem. Um trem, ele para aqui,
ele só vai parar novamente uma distância muito grande. Não é igual um ônibus, que em toda esquina ele faz uma paradinha, né? Não, é algo distante, algo que ocorre. Mas a ideia do trem é carregar algo pesado por muito tempo sem parar. Porque ele dá trabalho para parar e dá trabalho para sair novamente. Então a vida cristã é isso, o pecado entre os irmãos deve ser isso, algo que acontece ocasionalmente. Uma prática dessas de obras das carnes não pode viver no nosso meio. Então, se eventualmente, irmãos, algum de nós aqui tem vivido em algum desses pecados sociais, religiosos, sexuais, pessoais, eu te recomendo, ore, jejue, exerça a palavra, confesse, para que esta prática saia de você. Porque o apóstolo Paulo conclui dizendo aqui, eu declaro a vocês, como antes já o preveni, versículo 21, que os que praticam tais coisas, que ele está dizendo que aqueles que vivem nisso, eles não herdarão o reino de Deus. Por que eles não herdarão? Porque eles nunca pertenceram a esse reino. Uma vez que você vive nesses pecados, irmãos, se você deixa isso adormecer em você, a sua conversão não foi verdadeira. Então ele está dizendo, eu advirto a vocês isso, eu previno vocês disso. Mas agora uma conclusão, ele vai falar a respeito dos frutos do Espírito. São mais conhecidos entre o nosso meio, nós ouvimos mais deles, né? Que são o quê? Vamos lá, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. As virtudes, os frutos do Espírito Santo, irmãos, eles vão falar mais a respeito de um relacionamento com Deus. Então, há alguns pontos aqui que nós precisamos. Da mesma forma que eu separei para vocês as obras da carne em categorias, o apóstolo Paulo também faz uma separação aqui dos frutos do Espírito também em categorias, no entendimento que nós temos. Primeiro, ele vai falar a respeito de um relacionamento você e Deus, com Deus. Vai falar a respeito do quê? Do amor, da alegria e da paz. Segundo, ele vai falar a respeito de um relacionamento com o próximo, que é o quê? A longanimidade, a benignidade e a bondade. E terceiro, ele vai falar a respeito de um relacionamento consigo mesmo, que é o quê? A fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então vamos entender ponto a ponto aqui, para o nosso entendimento ficar mais fácil. Quando ele vem falar a respeito de amor, este amor é um amor ágape. Nós temos categorias de amor no entendimento da época da língua grega, lembra-se? O original que nós temos no Novo Testamento ele é do grego. Então, na língua grega existiam 4 termos para amor, que era o quê? Eros, que era um amor mais erótico, era um amor mais ligado à paixão entre homem e mulher. Você tem um filia, né? Eventualmente, se eu errar alguma pronúncia, os irmãos perdoem, mas eu treinei muito para sair essas pronúncias corretas. Que era um amor mais caloroso e fraternal, era um característico de amizades profundas, né? Tem amigos, irmãos, que são mais chegados do que irmãos. É este amor aqui. Tem o storgê, que era um amor natural, especialmente de pais para filhos. E você tem um amor ágape, que é esse daqui, que eu acredito que a base se dá mais a respeito desse, que é um amor cristão, é um amor que significa benevolência, invencível, altruísta e incondicional. É um amor sem retorno, é um amor que foi revelado em Cristo para as nossas vidas. É aquele amor incondicional que tem coragem de entregar a sua vida para salvar pecadores, que nem mesmo agradecem, que nem mesmo reconhecem. Este é o amor de Deus para as nossas vidas. Esse amor tanto é voltado a Deus como ao nosso próximo, como Marcos nos ensina em capítulo 12, no versículo 30 e 31. Então, primeira parte aqui das virtudes do Espírito Santo é este amor, um relacionamento com Deus. Segundo, ele vai falar a respeito da alegria, que é um contentamento profundo em Deus, independente das circunstâncias. E muitos cristãos, eles conhecem bem isso daqui. Está tudo desmoronando na casa dele. Às vezes ele está com dificuldade com o marido, com os filhos, com a esposa. Às vezes ele tem dificuldade financeira, de saúde, mas ele tem uma alegria do Espírito Santo na vida dele. Ele tem uma paz dentro dele. Nem parece que está passando por luta, por tribulação,
Porque a paz do Espírito está na vida dele. É isso daqui, é esta alegria. Ele tem um contentamento. Está tudo conectado, alegria e paz aqui. Ele tem um contentamento profundo em Deus, independente das circunstâncias. Então, a condição terrena da vida dele pode estar na pior das circunstâncias, mas a espiritual ele está alegre. Isso não interfere, porque ele entende que ele é passageiro nessa terra. Esta paz aqui é uma paz com Deus por meio de Cristo, como diz Romanos 5:1, que ela gera uma tranquilidade interior e é uma harmonia comunitária. Ela, mais uma vez, é um complemento de alegria, ela traz uma segurança mesmo nos problemas. Então, ela vai muito além de uma ausência. Se tem problema ou não, não interfere na vida dele, porque ele tem paz. Ele pode estar com saúde ou sem saúde, não faz diferença, ele tem uma paz dentro dele. Porque ele está certo de que a vida dele está nas mãos de Deus, que tem o controle de tudo. Então, este fruto do Espírito não é aquela pessoa que se desespera fácil, que perde o controle fácil, porque ele tem este amor, esta alegria e esta paz. E isso vem desta primeira categoria, que é o quê? Um relacionamento com Deus. Em uma segunda parte aqui, nós vamos falar a respeito de um relacionamento com o próximo. Primeiro, ele vai falar a respeito de longanimidade, que é o quê? É uma paciência prolongada, uma disposição de suportar injúrias sem se vingar. É algo como tardio em irar-se. Deveria ter mais na igreja, mas na igreja existem muitas pessoas que têm, como a gente fala, um couro mais duro. Ele aguenta uma pancada maior. E eu falo que o primeiro atributo que um líder tem que ter é longanimidade. Porque você faz, mas no final é ruim. Você faz, no final você não presta. É uma maioria? Não, é uma minoria. A grande maioria entende o que é honra, o que é amor, o que é gratidão. Mas essa minoria, muitas vezes, irmãos, tira você da graça. Então, primeiro atributo que muitos irmãos, muitas mães, muitos pais, muitas esposas, muitos maridos têm que ter é essa disposição, essa paciência prolongada. É entender que a outra pessoa ainda está nesse processo de libertação de obras da carne, que ela precisa de mais tempo e você tem que estar ali para suportar ela. Então, essa paciência exercida, irmãos, não é fácil. Muitos maridos, muitas esposas, quantas mães e pais vocês já devem ter ouvido dizer: eu criei meu filho, dei tudo de melhor para ele e ele me ingrato no final da vida, nunca me agradeceu, nunca cuidou de mim. Exerça a longanimidade. Né? Quantas vezes na minha vida eu não ouvi de pastores dizendo: olha, eu fiz isso, fiz aquilo, para quê? Está aí o resultado hoje em dia. Benignidade. Vai falar a respeito de uma gentileza. São coisas distintas, irmãos, aqui. Olha, uma gentileza é uma disposição amável, é um acolhimento aos outros. Né? Quantas pessoas nós conhecemos, irmãos, que são amorosos, que estão dispostos a te ajudar em qualquer circunstância, que quando a dificuldade bate na tua porta, essa pessoa chega para te auxiliar, cuida do teu filho, te auxilia de alguma forma, tem uma palavra de amor, de carinho, tem um cuidado com você. É isso que essa pessoa está exercendo isso. É alguém que tem uma disposição, uma bondade, uma gentileza na vida dela. E aqui no terceiro ponto é a bondade. É aquela pessoa que está sempre ativa para fazer o bem, que ela está unida em justiça e misericórdia. É uma pessoa piedosa, é uma pessoa que nunca vai praticar o mal. É algo que eu gosto sempre de dizer: se eu não te fizer o bem, meu irmão, o mal eu também não te faço. Então, se eu não conseguir te ajudar, atrapalhar a sua vida, eu não vou fazer. É isso daqui, bondade. Aí agora ele vai passar para um outro ponto, já para a gente concluir, que é a fidelidade, que vai falar de um relacionamento consigo mesmo. Veja, primeiro ele abordou um relacionamento com Deus, segundo ele está abordando um relacionamento com o próximo, mas no terceiro agora ele vai falar de si mesmo. Primeiro, fidelidade, é algo que ninguém pode ter por você, é você quem tem que ser fiel. Fala de lealdade, de confiança, tanto com fé em Deus, mas também com pessoas, diante de homens. No meu tempo, de antigamente, eu não sou tão velho assim, mas as pessoas faziam um acordo com o fio do bigode. Não era nome, não era cheque. Você jogava o fio do bigode e daqui a pouco eu volto com dinheiro e te pago.
Quando a pessoa falava assim, é de 8 horas, era de 8 horas. Quando a pessoa dizia que ia, ela ia. Quando a pessoa dizia que pagava, ela pagava. É isso aqui. Infelizmente, é algo que estamos perdendo no nosso meio. Muitas vezes, você combina algo, não acontece. Você fala algo, não acontece. Você faz algo, não acontece. Precisa ser exercido isso. Aqui vai falar de 2 pontos agora. Primeiro, mansidão. Tem alguém manso aqui nessa igreja? Docilidade e humildade controlada. É algo que era usado... Lembra daquele animal domesticado? Que a pessoa chega assim e diz, não, ele é mansinho, ele é domado. Cristão precisa ter isso. Ele precisa ser manso. Ele precisa ser calmo. Irmãos, essa veia que muitos têm, sanguínea, eu vejo pessoas batendo muitas vezes, pastor Alex e pastora Jenny no peito, dizendo assim, eu sou igual Pedro, eu ando com a espada mesmo, e se eu arranco a orelha. Amado irmão, não era isso que Deus queria para ele. Jesus olhou para Pedro e disse, o diabo quer cirandar na sua vida, e eu tenho rogado ao Pai por você. Deus não nos quer desse temperamento. A mansidão precisa ser exercida. Precisa ser... E aqui ele conclui falando de um domínio próprio. Muitos irmãos não têm esse autocontrole. Não conseguem resolver as coisas. Não conseguem ter calma para falar o que vão falar. Pensar antes de falar. Ter calma. Olha, os casais aqui que eu e Jéssica a gente já acompanhou pelos anos... Vocês são testemunhos, quando Jesus disse, pensem 1 milhão de vezes antes de falar alguma coisa para o seu marido, para a sua esposa. Porque tem coisas que vocês falam que são praticamente impossíveis de reverter. E isso se vem com o quê? Com um domínio próprio. Uma mansidão na sua vida. Quando você é alguém manso, irmãos, tem domínio, você está expressando para o mundo que você tem um Espírito Santo na sua vida. Você está dizendo, olha, eu larguei essas obras da carne. Eu não sou mais esse colérico que eu era, eu não sou mais essa pessoa sanguínea. Agora eu tenho uma mansidão. E tem gente que não é sanguínea, é hemorrágico, irmãos. Você vai falar com uma pessoa, parece que o mundo está acabando. Você vai resolver, tem um monte de irmão rindo, calma. Você vai resolver com aquela pessoa, parece que está se acabando tudo. Tem que ter calma, autocontrole, para todos nós. Por fim, ele vai fazer aqui apenas uma parte no versículo 25. Bom, apenas recapitulando rapidamente, olha. Relacionamento com o próximo, consigo mesmo e com Deus, tá bom? Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então ele está dizendo aqui, olha, quando nós vivemos no Espírito, antes, no versículo anterior, ele está falando assim, olha, os que são de Cristo, eles crucificaram a sua carne, então eles vivem nesse fruto do Espírito. Eles crucificaram as suas carnes, as suas paixões e os seus desejos. Então, uma vez que nós fizemos isso, aceitamos Jesus, nos batizamos, temos uma vida do Espírito Santo, agora nós vamos olhar para isso daqui e viver nesse Espírito. Então, se o Espírito habita em nós, nós somos chamados a andar nesse Espírito. Como o Gálatas está falando aqui no versículo 25. E a vida no Espírito, ela é incompatível. Escute isso aqui. A vida no Espírito, ela é incompatível com essas obras da carne. Ela é incompatível com isso daqui, olha, com a vanglória, com o orgulho, com a inveja de um dos outros. Então, uma aplicação prática que nós devemos ter. Busquem o Espírito na vida de vocês, diariamente. Se há algo desses frutos que você ainda não exerce na sua vida, na sua casa, no seu lar. Irmãos, tem muitas pessoas que nós nunca vamos ter a oportunidade de evangelizar essas pessoas com as palavras. Mas nós podemos fazer com o nosso testemunho. Então, se nós temos estas práticas de frutos do Espírito, virtudes do Espírito, essa pessoa será alcançada através, não do que nós falamos, porque palavras o vento leva, mas as nossas ações falam por nós. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, a hora já foi. Próxima aula nós vamos tentar concluir esta epístola
de Gálatas e aprender mais de Deus. Alguém quer adicionar alguma coisa? Falar algo? Não? Então, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por este ensino de hoje. Fala conosco, meu Pai, diariamente. Nos auxilia, Pai, a matar esta carne que vive dentro de nós. Fortalece o nosso espírito, Pai. Aviva a nossa alma. Deus, renove as nossas forças. Nos permita viver nesta plenitude do Espírito Santo, Pai. Nos auxilie, meu Deus, para que nós venhamos expressar, Pai, em forma de amor, esses frutos, estas virtudes que o Senhor nos ensinou hoje, Pai. Abençoa este estudo bíblico, Pai. Abençoa levantando e capacitando cada vez mais pessoas. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão.